Olá, hoje vamos analisar um material fascinante. A terceira parte do livro No Invisível, de Leon Denis, um clássico de 1911. O foco é a mediunidade, sob o título que já diz muito, Grandezas e Misérias da Mediunidade. Um título forte, né? Já prepara o terreno para a complexidade do assunto. Exato. Parece que Denis nos propõe um olhar equilibrado, reconhecendo tanto o potencial transformador quanto os riscos bem reais dessa prática. Nossa tarefa aqui é explorar essa dualidade, extraindo as ideias centrais dessa análise profunda que ele faz. Vamos lá. Vamos sim. É um tema que sempre gera muita discussão. Com certeza. E Denis começa encarando de frente uma crítica comum, né? Aquela de que, mesmo aceitando os fenômenos, a prática mediúnica seria perigosa. Como ele lida com isso? Olha, é interessante que ele não nega totalmente, sabe? Ele concorda que sim, existem perigos, mas ele atribui isso principalmente à imprudência. Ah, então não tem perigo nenhum. Não. Ele diz que o problema maior está na falta de preparo, de estudo mesmo. Quem se aventura sem conhecimento pode atrair influências que ele chama de inferiores, né? Do mundo invisível. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Mas o ponto central dele é, esses perigos são, exagerados e não invalidam a prática em si. Ele até faz umas comparações. Com outras ciências, né? Isso, lembro de ter lido algo assim. Isso, química, física, ele fala, olha, mexer com o desconhecido sem cuidado é arriscado em qualquer lugar. Mas nem por isso a gente joga a ciência fora, certo? Boa analogia. Pois é. O mau uso não anula o bom uso. Essa é a lógica. E para Denis, os benefícios de uma mediunidade bem conduzida, tipo consolo, conhecimento, até provas da imortalidade, superavam muito os riscos do abuso. Ele via a ignorância como o verdadeiro perigo. Entendi. E tem aquela imagem poderosa do oceano invisível que ele usa. Sim, essa é ótima. A ideia de que a gente está mergulhado nesse oceano de forças, querendo ou não. Ignorar isso seria ficar vulnerável, sabe? Como ficar à deriva, sem saber nadar. Exatamente. Explorar esse mundo invisível, mesmo com os riscos, mas com estudo, com método, seria a forma de entender como ele funciona. Aprender a navegar, atraindo o que é bom e se defendendo do que não é. O estudo seria a bússola. E ele aponta que nossa própria mente, nossa intenção tem um papel nisso, até com a prece. Fundamental. A direção que a gente dá para os nossos pensamentos, para os sentimentos, isso cria uma sintonia, né? A prece, nesse contexto, é vista como uma força mental direcionada. Uma ferramenta, então. Uma ferramenta poderosa. Uma forma de buscar conexão com influências mais elevadas e também de se proteger. Denis chega a sugerir que alguns casos que a medicina da época via só como neurose poderiam ser, na verdade, obsessões espirituais e que poderiam ser tratadas com o magnetismo, aquele uso terapêutico de energias, e com diálogo, sabe? Tentando esclarecer essas influências. Isso toca diretamente nas misérias que ele menciona no título, imagino. Quais perigos específicos ele via para os médiums em si? O médium, por ser mais sensível, ele absorve mais fácil as influências do ambiente e dos espíritos, né? Fica mais exposto. Isso. E a exposição constante a influências negativas, perturbadoras, poderia, segundo Denis, afetar a saúde física e mental. Podia levar à obsessão, que é uma influência persistente e prejudicial, ou até a possessão, que seriam casos mais raros de dominação completa. Nossa! Ele menciona exemplos históricos, como o caso do Victor Enequim, que fazia experiência sozinho e acabou enlouquecendo, achando que era um deus. Pesado. Muito. Mas Denis faz questão de frisar, a culpa não era da mediunidade em si, mas da leviandade, da falta de cuidado com o que foi praticada. Entendi a diferença. Ele dá exemplos mais concretos dessas obsessões que ajudam a gente a entender a gravidade. Sim, ele relata alguns casos que ilustram bem o ponto. Menciona um médium italiano que era atormentado por um espírito violento.
um fenômeno numa casa onde um espírito quebrava coisas e insultava os moradores. Que coisa! E detalha um caso bem interessante de uma jovem com tendências suicidas, aparentemente ligadas a um ex-pretendente que tinha falecido. Ela só melhorou depois de uma intervenção mediúnica que conseguiu, dialogar com esse espírito obsessor e convencê-lo a deixá-la em paz. Uau! Então o diálogo era uma chave. Uma chave importante. O ponto dele não era assustar, mas mostrar que essas influências são reais e que o cuidado é fundamental. Entendi. E diante desses riscos todos, como Dennis propõe a proteção? É aqui que o lado prático fica interessante. A proteção, para ele, tinha várias camadas, sabe? Começava pelo ambiente. Precisava ser de paz, de seriedade, com boas intenções. O grupo fazia diferença? Muita. A união de pensamentos elevados dos participantes criaria uma espécie de barreira protetora. A prece, como a gente já falou, vista como ferramenta poderosa. E o próprio médium? O médium tinha um papel ativo nisso. Precisava usar a própria vontade para resistir a influências que sentissem serem negativas. Não era para ser só um receptor passivo. Tinha que ter firmeza. Tinha. E um ponto crucial que ele batia muito na tecla, a necessidade de orientação de um guia espiritual esclarecido, um espírito mais evoluído que pudesse proteger e direcionar os trabalhos. Essa figura do guia espiritual parece central na visão dele, então. Totalmente. Era quase uma condição para a segurança e para o sucesso dos trabalhos sérios. Ele cita médiuns conhecidas da época como a senhora Piper, que a mediunidade dela só se tornou realmente confiável depois que ela passou a ter orientação de espíritos específicos. Interessante. Ele relata até a própria experiência, dizendo que sentia o amparo dos guias dele antes de fazer palestras importantes, por exemplo. A falta dessa orientação séria abriria espaço para espíritos zombeteiros ou para aquelas comunicações enganosas, as mistificações. Ainda um pouco desses perigos práticos, Dennis também rebateu críticas teóricas importantes na época, né? Uma delas era a ideia de que tudo não passava de subconsciente. Sim, essa era uma crítica forte que vinha ali do campo da psicologia que estava começando a se formar. Dennis reconhecia que a mente tem suas profundezas, claro, o que ele chamava de fenômenos anímicos, produzidos pela própria alma da pessoa, tipo memórias esquecidas que vêm à tona. Coisas da própria pessoa. Isso. Mas ele argumentava que essa teoria do subconsciente não explicava tudo. Não explicava, por exemplo, como surgiam informações que ninguém ali presente conhecia, ou manifestações com personalidades e conhecimentos totalmente diferentes do médium. Aí ele usa aquele exemplo famoso das sessões na casa de Vitor Hugo, certo? Exatamente, ele argumenta. O Hugo nem estava ali na mesa direito, não tinha o dom de improvisar versos como os espíritos faziam pela mediunidade, e chegou a receber mensagens que iam contra o orgulho dele, como isso viria do subconsciente dele. É um bom ponto. E cita também uma previsão de morte que chegou por via mediúnica antes da notícia oficial. Para Dennis, esses casos apontavam para uma inteligência externa independente das pessoas ali. Ele até criticava alguns pesquisadores, como o Theodor Flournoy, Sim. porque, na visão dele, forçarem um pouco a barra para explicar tudo pela subconsciência ou telepatia, sabe? Acabavam deixando casos bem intrigantes sem uma explicação convincente. Faz sentido. E quantas críticas que vinham mais da religião? Aquela ideia de que seriam demônios se comunicando. Essa era clássica. Dennis vê essa teoria do demônio mais como um argumento histórico da igreja para manter o controle, sabe? Para desencorajar investigações fora do domínio dela. Uma forma de poder. E ele usava uma lógica interessante para rebater isso. Ele perguntava: se o demônio pode imitar tão perfeitamente o bem, ditando mensagens de amor, de caridade, de fé em Deus, como é que a gente vai saber o que vem de Deus e o que vem do demônio? A própria base da fé ficaria abalada, entende? Complica tudo, né? Totalmente. E por que o diabo ia se dar o trabalho de converter ateus para a crença na vida após a morte? Ou inspirar as pessoas a fazerem o bem? Não faria sentido para o negócio dele, digamos assim. Verdade. A Dennis, esses demônios eram, na verdade, só espíritos humanos ainda ignorantes ou maus.
mas que, como todos, estavam sujeitos à lei do progresso. Não eram entidades eternamente condenadas ao mal. Ele era bem crítico àquela teologia do inferno eterno, achava incompatível com a ideia de um Deus justo e bom. Entendi a linha de raciocínio e tinha também quem dissesse que contatar os mortos os prejudicaria, que não era bom para eles. Sim, e Dennis refutava isso com bastante veemência. Ele argumentava o contrário, que a comunicação séria, respeitosa, não só consolava quem ficou, mas podia ajudar os espíritos desencarnados. Ajudar como? Especialmente aqueles que estavam confusos depois da morte. Pensa num materialista convicto que negava a sobrevivência. De repente, ele se vê existindo sem o corpo. O diálogo poderia ajudar essa pessoa a entender a nova situação, a progredir. Uma orientação pós-morte, digamos. Isso seria uma via de mão dupla, um intercâmbio benéfico, desde que feito com elevação, com respeito. Ele criticava algumas visões mais ocultistas que desencorajavam a experimentação mediúnica, porque ele via, justamente na experimentação, a chave para comprovar a imortalidade. Interessante essa perspectiva. Voltando aos problemas práticos, Dennis fala bastante sobre os abusos, né? Especialmente a fraude. Sim, ele é bem direto quanto a isso. E ele distingue dois tipos. A fraude consciente... Sim, a malandragem mesmo. Exato. De charlatões que só querem ganhar dinheiro, ou até de médiums verdadeiros que, num momento de dificuldade, por pressão para ter resultado ou por ganância, acabam simulando um fenômeno quando ele não acontece naturalmente. E ele condenava isso. Muito. Condenava duramente, porque viu o dano enorme que isso causava à credibilidade do estudo sério do espiritismo. Ele até conta que descobriu pessoalmente um médium que fazia isso. Misturava fenômenos que pareciam reais com uns truques bem grosseiros quando achava que ninguém estava vendo. Nossa, que situação. Pois é. E essa experiência o levou a defender controles mais rigorosos nas sessões, mais seriedade. E a outra fraude? A inconsciente. Como ele explicava isso? Aí entra de novo a sensibilidade do médium. Por ser muito sensível, ele também seria muito sugestionável, sabe? Tanto pelas pessoas presentes quanto por espíritos. Então, um médium honesto poderia, no momento de fraqueza ou talvez influenciado por espíritos brincalhões, sentir um impulso quase involuntário de simular alguma coisa. Ou, o que era mais comum, simplesmente reproduzir ideias do ambiente ou da própria mente dele. Tipo uma autossugestão? Exatamente. Achar que está recebendo uma mensagem de fora, mas na verdade é algo dele mesmo. Isso, somado à falta de critério de alguns grupos, podia levar a comunicações totalmente sem pé nem cabeça, às vezes atribuídas a figuras importantes. Por isso ele insistia tanto na análise crítica, no estudo, no bom senso para avaliar as mensagens. Muita coisa para ficar atento. E isso nos leva a um ponto delicado que ele aborda. A mediunidade paga, a profissionalização. Qual era a visão dele sobre isso? Ele tinha muitas reservas, muitas mesmo. Achava arriscado, porque, como ele via, a mediunidade é inconstante. Não é algo que funciona sob comando, tipo ligar uma máquina. Não dá para garantir o resultado. Exato. E aí, a pressão financeira para entregar o fenômeno seria um convite quase direto à fraude, né? Quando a coisa não acontecesse naturalmente. Além disso, ele acreditava que essa comercialização toda não atrairia a proteção dos bons espíritos. Então ele era contra qualquer pagamento. Ele via a mediunidade quase como uma missão, um sacerdócio, que pedia desinteresse material. Mercadejar com isso seria para ele dispor de algo que nem pertence ao médium, mas que vem do mundo espiritual. Mas ele não era totalmente radical. Ah, tinha um mas. Tinha. Ele reconhecia que alguns médiuns que eram remunerados prestaram serviços úteis à causa e admitia que uma compensação justa pelo tempo dedicado, pelas despesas, talvez fosse aceitável, desde que fosse feita com moderação, com consciência, sem comprometer a dignidade da prática. O foco tinha que ser a missão, não o lucro. Era uma linha tênue. É uma questão bem complexa mesmo. Com tantos perigos, críticas, abusos, dá para entender melhor porque ele usa aquela expressão forte, martirológio dos médiuns.
Parece que ele está descrevendo um histórico de sofrimento, né? Exatamente isso. Ele traça um paralelo histórico doloroso, desde a Idade Média, com as fogueiras para quem era considerado feiticeiro, que poderiam ser médiuns, na visão dele, até a época dele mesmo. E ainda hoje, talvez. E ainda hoje, infelizmente. Médiuns frequentemente taxados de histéricos, de doentes mentais ou de fraudadores pela ciência mais materialista e pela sociedade em geral. Ele lembra que, muitas vezes, as mulheres eram as maiores vítimas disso. Ele cita exemplos marcantes desse sofrimento? Sim, vários. As irmãs Fox, que foram pioneiras lá nos Estados Unidos, enfrentaram muita perseguição e morreram na miséria. A vidente de Prevorst, famosa na Alemanha, morreu jovem depois de maus tratos. Joana d'Arc é o exemplo máximo que ele usa. A médium mártir por excelência. Exato. E médiuns famosos da época dele, como Eusápia Palladino, Daniel Douglas Home, William Eglinton, viviam sendo acusados de fraude, mesmo quando cientistas sérios, como William Crookes, no caso do Home, atestavam a realidade de alguns fenômenos. Ele detalha algum caso específico de perseguição? Sim, ele fala bastante do caso de uma médium alemã, Anna Holt. Ela foi presa, condenada judicialmente, mesmo com testemunhos fortes a favor dela. Ele viu o processo todo como uma perseguição religiosa e anti-espírita, sabe? Que pesado. Muito. Ele contrapõe isso ao episódio da queima dos livros espíritas em Barcelona, que acabou tendo o efeito contrário, fortalecendo o movimento, mas o sofrimento individual dos médiuns era real. E como ele respondia à visão médica da época, que frequentemente associava a mediunidade a doenças como histeria? Ele argumentava que essa visão era muito enviesada, geralmente era baseada em estudos feitos com pacientes que já estavam internados em hospitais psiquiátricos e não representavam a maioria dos médiuns que viviam normalmente na sociedade. Não era uma amostra representativa. Exatamente. Ele citava outros pesquisadores, como o Myers, o próprio Flournoy, que tinham estudado médiuns como a Sra. Thompson e a Helene Smith, e atestaram que elas eram saudáveis e que a prática mediúnica até parecia fortalecer a saúde delas em alguns aspectos. Então não era sinônimo de doença para ele. De forma alguma. Ele reconhecia que certos tipos de mediunidade, especialmente a de efeitos físicos como materializações, podiam ser desgastantes fisicamente, consumir energia vital do médium, mas acreditava que com equilíbrio, com cuidados e com auxílio espiritual, a saúde não seria prejudicada, a menos, claro, que houvesse abusos, excessos nas exigências feitas ao médium. Entendi. E além dessa perseguição externa, da ciência, da sociedade, ele aponta um sofrimento que vem do próprio tratamento que os médiums recebiam dentro do movimento. Sim, e esse é um ponto bem sensível que ele toca. Ele lamenta que muitas vezes os médiums eram vistos só como instrumentos, como máquinas de produzir fenômenos. Eram pressionados por resultados, expostos a um ceticismo agressivo, que, segundo ele, não só prejudicava a sintonia necessária para os fenômenos acontecerem, mas também feria profundamente o médium. Uma falta de cuidado humano, talvez. Exatamente, uma falta de empatia, de reconhecimento, do sacrifício que muitas vezes estava envolvido. Isso levava muitos médiums a desistirem, a se fecharem. O apelo dele no final desse capítulo é para que os médiuns não desanimassem, que se fortalecessem moralmente, elevassem seus pensamentos e vissem no sofrimento, por mais duro que fosse, uma espécie de escola para a alma, um caminho para crescer espiritualmente. Aqui a gente vê bem a dimensão das misérias associadas à prática. É, realmente um martirológio. Mas aí, para equilibrar essa balança, para mostrar o outro lado da moeda, ele introduz o conceito de mediunidade gloriosa. O que seria essa outra face? Essa é a parte luminosa da análise dele. A mediunidade gloriosa seria a mediunidade na sua potência máxima, sabe? Aquela colocada a serviço do bem, do progresso da humanidade. Denis via essa faculdade como a força por trás das grandes revelações espirituais, das descobertas científicas mais importantes, das obras de arte mais sublimes. Peraí, ele está dizendo que cientistas e artistas eram médiums?
Em essência, sim. Para ele, os profetas, os grandes missionários, os reformadores sociais e até mesmo os que a gente chama de gênios, os grandes artistas, poetas, músicos, inventores, todos eles eram, de alguma forma, médiuns. Canais de comunicação com o invisível, intermediários da inspiração superior. Nossa, que visão ampla. Então, na visão dele, genialidade e mediunidade estariam conectadas? Intimamente conectadas. Ele não via o gênio só como um talento que nasce com a pessoa ou só fruto de esforço. Seria também resultado de uma evolução espiritual ao longo de muitas vidas, que tornava aquela alma especialmente receptiva à inspiração que vinha do alto, como ele dizia. Uma colaboração, então. Uma colaboração entre o espírito humano e o divino, ou o mundo espiritual superior. Ele enxerga essa conexão numa gama enorme de figuras históricas. Nos iniciados da antiguidade, tipo Orfeu, Platão, nos profetas hebreus como Isaías, claro, em Cristo e nos apóstolos, mas também em figuras como Maomé, Colombo, Joana d'Arc. E nas artes e ciências também. Sim. Nos poetas como Homero, Dante, Shakespeare, ele via a inspiração se manifestando em visões, em vozes, em estados de quase transe. Nos músicos como Mozart, Beethoven, Chopin, ele falava de uma conexão com harmonias celestes. Nos artistas como Rafael, Dwyer, visões inspiradoras. Nos grandes oradores, a força arrebatadora da palavra. Até nos curadores, desde os tempos antigos até os modernos, ele via a canalização de uma força vital divina. É realmente uma visão quase cósmica da mediunidade. Sim. Ele via essa mediunidade gloriosa se manifestando de formas diferentes, adaptadas a cada área, a cada missão. Mas a essência era a mesma, a capacidade humana de se conectar com planos mais elevados de consciência e trazer algo novo, algo transformador para o nosso mundo. Mas ele lembra que mesmo essa mediunidade gloriosa, mesmo nesses grandes nomes, muitas vezes veio acompanhada de sofrimento, né? Reforçando aquele martirológio. Exatamente, ele não romantiza. Ele faz questão de ressaltar que muitos desses gênios, desses médiuns elevados, foram profundamente incompreendidos, perseguidos, até martirizados em seu tempo. Sócrates, Jesus, Joana d'Arc, Galileu, a lista é longa. O próprio brilho diferente pode isolar, né? Isola. E o isolamento traz sofrimento. Ele também nota que a genialidade, ou essa mediunidade inspirada, não é um fluxo constante, é intermitente. E às vezes é precedida por um estado de angústia, de febre criativa, que ele chama de tortura da inspiração. A grandeza viria muitas vezes acompanhada da dor. Ele cita exemplos até na história da igreja, como Tomás de Aquino, e na filosofia, como Descartes. Interessante. E qual a mensagem principal, assim, que Denis quer deixar com essa ideia de mediunidade gloriosa? O que ele quer que a gente tire disso? A mensagem final é de esperança e principalmente de solidariedade cósmica. Ele propõe que existe uma colaboração contínua entre o nosso mundo e o mundo invisível, que o progresso humano, as grandes ideias, as obras que nos elevam, não são frutos só do esforço humano isolado, mas dessa interação constante. Uma parceria entre os dois planos. Exatamente, uma parceria. E reconhecer isso deveria gerar em nós gratidão por esses antepassados espirituais, por esses canais que trouxeram a luz. Ele lamentava que a sociedade moderna da época dele, presa entre um materialismo científico que negava o espírito e uma religião muito dogmática e politizada, tivesse perdido essa conexão sagrada. E o espiritismo seria o resgate? Na visão dele, sim. O estudo sério da mediunidade proposto pelo espiritismo seria o caminho para reatar essa ponte, para unir novamente ciência e crença, razão e intuição e conduzir a humanidade a um futuro de maior compreensão, de maior paz. Essa é a grande promessa, a grandeza que ele vislumbrava no final. Ufa! Uma análise realmente profunda e cheia de nuances essa de Leon Denis.
Fica claro que ele via a mediunidade como essa faca de dois gumes. Um potencial enorme para o bem, para a prova da imortalidade, para a inspiração à tal mediunidade gloriosa, mas, ao mesmo tempo, um caminho cheio de armadilhas, de perigos, exigindo muito estudo, seriedade, elevação moral e coragem para enfrentar as misérias que vêm junto. Sem dúvida. A mensagem central que parece emergir de tudo isso é a da responsabilidade, né? A mediunidade não seria um dom para ser usado de qualquer forma ou para satisfazer curiosidade fútil. Seria uma faculdade séria que exige discernimento, ética e, talvez o mais importante, um desenvolvimento moral constante do próprio médium e também daqueles que o cercam, que participam com ele. É sair da superficialidade. Exato. Entender essa complexidade toda que o Denis apresenta nos dá uma visão muito mais madura do fenômeno, sabe? Longe daquelas aceitações cegas, ingênuas ou das rejeições apressadas baseadas só no preconceito ou no medo. É um convite ao estudo sério. Com certeza. E para nossa reflexão final, fica aqui uma questão que as ideias do Denis acabam suscitando, né? Se essa conexão entre mundos, essa faculdade mediúnica realmente existe e pode, como ele sugere com tanta força, ser um motor para a inspiração, para o consolo, para o progresso humano ao longo da história, o que aconteceria se a humanidade como um todo aprendesse a compreendê-la melhor, a cultivá-la de forma mais consciente, mais ética, mais universal? Que novas grandezas, que potenciais ainda talvez inimagináveis poderiam florescer se essa ponte com o invisível fosse atravessada com mais sabedoria e respeito? Fica aí a pergunta.